que é uma comunidade família preparada para que você tenha um ambiente onde você pode abrir o seu coração, ter as feridas da alma curadas em o nome do Senhor Jesus. Na nossa igreja, na nossa comunidade, tem muitos talentos, muita gente que ama louvar ao nome do Senhor, adorar ao nome do Senhor Jesus. E eu gravei um desses momentos cantando junto com o Léo, e é o que você vai ver agora, em nome de Jesus. Mas, enquanto você estiver aí ouvindo esse louvor, compartilhe a nossa live, convide pessoas, que daqui a pouco a gente vai falar sobre sonhos, tá bom? Então a gente vai fazer assim. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Sem fim. Seu celular. Quando a gente fala em talentos, quando a gente fala em pessoas que amam ao Senhor Jesus, é desse tipo de coisa que a gente está sempre buscando, sabe? Há pessoas talentosíssimas na nossa igreja. O Daniel, a Neia, a Rafaela, o Esdras, e várias outras pessoas. A Esther, que toca o seu teclado, o seu piano. E ao longo da nossa caminhada, você pode ter certeza que vai aparecer aqui na nossa live, em algum momento, você exaltando ao Senhor. Eu quero te dar uma notícia também. Nós temos uma igreja em Lisboa com o pastor Josué, Adriana e alguns outros irmãos. Eu queria que você acompanhasse agora também um louvor com os irmãos de Portugal. Enquanto isso, enquanto você assiste o louvor e adora a Deus junto com os irmãos do Fruto da Oliveira Portugal, você também se prepara e compartilha muito a nossa live para que a gente possa ter aqui um número bom
de vidas sendo curadas na alma em relação aos seus sonhos, tá bom? Fique aí então com imagens do louvor em Portugal com o pastor Josué, Adriana e uma turma muito abençoada. Que bom a gente poder matar um pouco da saudade do pastor Josué com seu vozeirão, com toda a sua desenvoltura na música. Pastor Josué é nosso amado pastor, a quem nós amamos e respeitamos muito, e tem um ministério maravilhoso junto com Adriano, suas filhas, e uma turminha abençoada que você viu aí, lá em Portugal, lá em Lisboa. Nós estamos falando aqui direto do Fruto da Oliveira, no Brasil, aqui em Governador Valadares, a nossa sede mundial, sede internacional do Ministério Fruto da Oliveira.
Gente, estamos chegando pertinho de compartilhar a nossa palavra, a palavra de Deus para o meu e para o seu coração, mas eu quero que você, em nome de Jesus, coloque aí a mão no seu coração e receba, em o nome do Senhor Jesus, uma oração. Oração para você ficar tranquilo, para que você tenha os seus sonhos restaurados em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, traz sobre essa vida que está junto com a gente agora a liberdade de saber que pode sonhar, que pode planejar. Ó Deus, a Tua palavra diz que o coração do homem pode fazer planos, e é verdade, nós temos essa autorização. Lógico que a resposta certa vem do Senhor, mas ela é a melhor resposta. Então, em o nome do Senhor Jesus, que cada homem e mulher, jovem, criança e adolescente, volte a sonhar cheios do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Chegando pertinho de compartilhar da palavra de Deus, eu ainda quero que você acompanhe com a gente esse louvor que eu tenho certeza vai mexer com o seu coração. Fala sobre a palavra de Deus e como ela consola, e como ela conforta, e como ela traz paz. Tua palavra, Senhor, é o que você vai ouvir agora. Canta com a gente em nome de Jesus.
Como é bom a gente confiar na palavra de Deus. Como é bom a gente confiar naquilo que Deus fala. Sabe de uma coisa? Nada vai acontecer na nossa vida fora dos planos de Deus. Os sonhos de Deus é o lugar mais seguro da face da terra. É a vontade do Pai, é a revelação de Deus, é a revelação da vontade dEle, é a revelação daquilo que Ele sonha para mim e para você. Não é? Você é o maior sonho de Deus. A sua vida é o maior sonho de Deus. Eu estava falando com você, em 2006 eu escrevi esse livrinho, Sonhos. Deus continua no controle. E ele continua sendo muito atual. É lógico que eu não vou ler o livro todo para você, não é para te deixar com curiosidade e pedir o livro depois. Não é? Mas eu quero compartilhar com você, quando Deus está no controle dos nossos sonhos, nada se frustra. Deus traz a resposta. E a bênção do Senhor se manifesta em alegria para o meu e para o seu coração. Vamos ao texto da palavra do Senhor, em o nome do Senhor Jesus, em Êxodo. Você está vendo aí? E a gente vai ler esse texto em nome do Senhor Jesus. Moisés aparece no cenário de uma forma maravilhosa. E ao aparecer no cenário, ele já aparece de forma que as coisas que acontecem ao seu redor já vem manifestando toda a estrutura e estratégia de Deus para se revelar a nós. Eu começo a ler aqui. E quando Faraó soube disso, que Moisés havia matado um egípcio, procurou matar a Moisés. Este, porém, fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian e sentou-se junto ao poço. Deixa eu tentar te explicar para te localizar nisso. Situar você. Moisés nasce, é poupado pela sua família, é colocado num cestinho lá no rio Nilo e vai parar nos fundos da casa da filha de Faraó, aquela que quando está tomando lá o seu banhozinho, vê aquele cestinho, identifica uma criança e pega para criar. E cria debaixo de toda a ciência e sabedoria do Egito, mas é criada pela sua mãe e pela sua irmãzinha. Então você pode ter certeza que Moisés cresceu ouvindo falar sobre a esperança de ser liberto daquele cativeiro lá no Egito durante tanto tempo. Moisés cresceu ouvindo a sua mãezinha falar, cresceu ouvindo a sua irmãzinha falar dos anseios de liberdade. Ele cresce e dá com os burros na água, porque de alguma forma ele tenta agir com as próprias mãos. Ele vê os egípcios lá, ele vê dois homens lutando e intervém, e ao intervir ele faz algo pior do que aqueles homens estavam fazendo e tenta esconder aquele egípcio que ele matou. Só que a situação dele é descoberta, e ao ser descoberta, Faraó fica sabendo da situação. É aí que nós estamos na leitura da palavra do Senhor. Continuando a leitura, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os tanques para dar a beber ao seu rebanho, ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu a beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: como é que voltaram tão cedo? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda tirou água para nós e deu a beber ao rebanho. E ele perguntou às suas filhas: onde está este homem? Porque deixaram este homem lá, chamem ele aqui para comer pão. Então Moisés concordou em não só comer pão, em morar com aquele homem, talvez para resolver sua vida e fugir do seu passado, o qual lhe deu sua filha Zípora. E ela lhe deu à luz a um filho a quem ele chamou de Gerson, e a gente vai entender, guarda esse nome, Gerson.
Porque disse: peregrino sou nessa terra estrangeira. No decorrer de muitos dias, o rei do Egito e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do pacto com Abraão e Isaque com Jacó, e atentou para os filhos de Israel, e enviou livramento, e enviou salvação. Sonhar é uma experiência que todos têm. Você pode até, vamos falar do sonho, aquele que a gente tem quando a gente está dormindo. Todo mundo passa por essa experiência, não é? Alguns lembram, alguns não lembram. Existem sonhos bons e existem sonhos péssimos, sonhos que a gente não lembra. Sonhos que mexem com a gente, sonhos que fazem com que a gente acorde até meio que ofegante. Esses dias eu estava dormindo e sonhei que tinha que ir tomar banho. Eu acordei tirando a camisa para ir tomar banho, mas era para tomar banho no sonho e não fora do sonho. Parece que sonhos existem, alguns deles que são muito reais e mexem muito com a gente. Mas eu não estou falando só desses sonhos, eu estou falando de planos, estou falando de projetos, eu estou falando de projetar situações para o futuro. Você ainda sonha? Nós vamos colocar uma enquete aqui e durante a nossa live você vai poder responder essa enquete. Você ainda sonha? Você ainda tem sonhos? Você ainda tem projetos? Você ainda sonha com o seu futuro? Deixa eu te falar uma coisa. Quem não sonha está a poucos passos de estagnar na vida, de não crescer. Então, em nome de Jesus, volte a sonhar. Vamos voltar a Moisés? Moisés, então, é poupado duplamente. Primeiro, por duas mulheres, Sifrá e Puá. Elas são destacadas como parteiras que se simpatizam com a força que as mulheres hebreias tinham ao dar à luz. Havia um mandato, uma lei de que os meninos homens tinham que morrer, tinham que ser assassinados e serem poupadas só as meninas, só as garotinhas que nascessem naquela situação. Já era uma intervenção, uma tentativa de intervenção do diabo nos sonhos de libertação do povo de Israel. Porque estava para nascer naqueles momentos, naqueles dias, naqueles meses, o bebezinho chamado Moisés, a bomba de Deus, que vinha libertar. Então, Sifrá e Puá são transformadas de vilãs, aquelas que tinham o dever de matar as criancinhas, em mocinhas, em heroínas. Por quê? Quando Deus tem um projeto para nós, vilão e vilã se transformam em heróis amigos. Deus faz o impossível para que os sonhos dele na nossa vida se realizem. Em o nome do Senhor Jesus, Sifrá e Puá se simpatizam tanto e diz a palavra, elas temem ao Senhor e Deus lhes deu uma grande bênção. A bênção, está escrito, a bênção de constituir família. Então, elas não eram só meninas parteiras, elas passaram a ser mães de família. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus está no controle, assassino vira mocinho e a crueldade cede lugar ao temor. É isso o que Deus faz em o nome do Senhor Jesus. Só que a gente precisa entender algumas coisas. Nem tudo vai ser fácil. Nem sempre vai ser leve a nossa caminhada. Teremos algumas dificuldades na nossa caminhada. Sabe por quê? Olha o que Deus revelou ao nosso coração. Os sonhos são caros. Para sonhos caros, Deus levanta pessoas de valor. Deus nunca vai colocar um sonho caro no coração de gente que não é preciosa. Se Deus te levanta com um sonho, com um projeto, com um plano de fazer alguma coisa para este mundo, saiba que, por mais difícil que seja, você tem que entender, sonhos caros
são para gente de valor. Então, se eu tenho algo para te dizer, nunca fuja dos sonhos de Deus. Hoje eu estava compartilhando com a Rafinha, a gente conversando, e ela falou de Jonas, sabe? Às vezes a gente lembra de Jonas fugindo dos planos de Deus, fugindo da estratégia de Deus para a sua vida, ou tentando fazer com que o plano de Deus não se realizasse. E quando isso acontece, acontece um monte de tragédia ao redor. Toda bate-história favorece o fomentar dos sonhos de Deus, a libertação do menino tirado das águas, que de uma hora para outra tem que se refugiar numa bate-caverna qualquer, com uma tremenda vergonha pelo fato de perceber que seu sonho foi pelo ralo. Por que a gente fala isso? Porque Moisés depois de ter sido descoberto, ele teve que se refugiar lá na casa do pai de Zípora. Ele teve que guardar o seu momento, ele teve que fugir do seu passado. Mas lá no deserto, você pode ter certeza que Deus vai encontrá-lo, como Deus o encontrou. E quando Deus encontra com Moisés, ele faz que a sua vida seja totalmente transformada. Sabe de uma coisa? Quando acontecem tragédias e fracassos na nossa vida, as tragédias e os fracassos podem até mexer um pouco com a gente. Mas o que vai determinar mesmo nas tragédias e nos fracassos é como a gente se comporta nisso tudo. É como a gente se posiciona nisso tudo. Então eu tenho que te dizer uma coisa, deixe o temor de que você tem a Deus marcar o seu relacionamento com o Senhor em o nome do Senhor Jesus, porque a nossa atitude depois do fracasso é que vai determinar se esses sonhos vão se realizar ou não. Passa algum tempo e Moisés tem algumas experiências com Deus, e nessas experiências com Deus ele vai se sobressaindo, vai conhecendo mais o jeitão de Deus trabalhar, vai conhecendo mais o jeitão de Deus operar. Às vezes nós pensamos que estamos perdendo tempo, porque as coisas não estão se ajustando na nossa vida. O sonho de Deus vai se revelar, o sonho de Deus vai se manifestar e ele vai se realizar na nossa vida, sabe? Você pode ter certeza absoluta disso. O que a gente precisa é estar disponível e disposto a esse sonho em o nome do Senhor Jesus. Tá bom? Eu tenho alguns conselhos para te dar nessa caminhada. Esses são os conselhos. Primeiro, alimente a sua relação com Deus através do seu relacionamento. Alimente os seus sonhos através do seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus é que precisa alimentar a projeção dos seus sonhos. Não fique focado naquilo que você tem como recurso. Não fique focado naquilo que você tem como limitação. Não fique focado naquilo que você tem como falta. Mas alimente os seus sonhos com a sua relação com Deus. Segundo conselho que eu tenho para te dar, deixa Deus sonhar do seu lado. Sonhe ao lado do Senhor. Às vezes vai ser necessário perder. Perder sabe o quê? A nossa teimosia. Perder o nosso achismo. Deus não acha nada a seu respeito. Deus sabe. E Deus tem um plano reservado para mim e para você. O que a gente precisa? Deixar que Deus sonhe com a gente o nosso sonho. Não ter medo de colocar na mão dele. Não ter medo de colocar na presença dele. E tá aí escrito, mas eu quero que você volte aqui para mim. Eu quero falar com você. Olha aqui. Por favor. O terceiro conselho eu quero falar diretamente olhando para você. Seja maior do que os seus sonhos. Você sempre vai ser do tamanho dos sonhos de Deus. Você pode ter certeza disso. Você sempre vai se encaixar no plano de Deus para a sua vida. Você nunca vai estar
a quem ou além dos sonhos de Deus. Se Deus sonhou algo para você, é porque é para você. Seja corajoso, seja valente e Deus vai realizar. Mas eu tenho que te falar em relação aos seus sonhos, aos seus projetos. Seja maior do que eles. Seja maior do que aquilo que você planeja. Sabe por quê? Se for bom demais e se você for menor do que os seus sonhos, os seus projetos, eles podem te engolir e te levar para longe de Deus. Se forem frustrados, aqueles sonhos que você tem, os projetos que você tem, sabe o que pode acontecer? Eles podem te arrastar para longe de Deus com tristeza, com frustração, com decepção, com sentimento de fracasso. Então eu tenho que te dizer como terceiro conselho nessa caminhada é: seja maior do que os seus sonhos. Seja sempre maior. E uma das maneiras da gente ser maior do que os nossos sonhos é colocar os nossos sonhos na presença do Senhor. É não ter medo de pensar para mudar. É não ter medo de pensar para reagir. Nada do que a gente sonha, nada do que a gente pensa é a última razão da nossa vida. Mas tudo que Deus pensa, tudo que Deus sonha é a razão principal da nossa história e da nossa caminhada. De repente você pensa assim, mas Evandro, tá complicado. Você fala de que a gente tem que dar lugar aos sonhos, coisas e tal, e a gente tem que ser maior do que os sonhos, maior do que os nossos sonhos. Eu sou maior do que os meus sonhos. Se não se realizam hoje, eles vão se realizar depois em nome do Senhor Jesus. E se não se realizarem, eu tenho que saber, Deus tem o melhor para mim. E eu quero essa revelação de Deus na minha vida. Deus sempre vai estar no controle da nossa história e da nossa caminhada. É isso que eu tenho para dizer para você nessa live. É isso que eu tenho para dizer. E eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, você que está frustrado, seus sonhos ficaram lá no passado, seus sonhos estão de alguma maneira engavetados ou dentro de um armário, empoeirados, sabe? Seus planejamentos ficaram lá, numa gaveta escura, ou num compartimento isolado, escuro, sombrio e pueril da sua memória. Lá dentro do seu coração já não há lá mais lugar. Você fala assim, eu estou velho. Diz a palavra do Senhor que nos últimos tempos o Espírito Santo vai se revelar. Velhos sonharão, idosos sonharão, jovens terão visões. Então, em nome de Jesus, nunca é tarde para sonhar, nunca é tarde para projetar, nunca é tarde para planejar. E sempre é tempo de colocarmos a nossa vida, os nossos sonhos e projetos nas mãos do Senhor. Porque Deus continua no controle, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aquele louvor lá do início e logo após a gente volta com oração para a gente encerrar a nossa live. Coloca aí o seu comentário, coloca aí o seu pedido de oração e já já a gente volta com o nosso período de oração e finalizando a nossa live em nome de Jesus.
com a nossa live aqui do Fruto da Oliveira, deixa eu te falar uma coisinha. Antes da gente ir para o nosso momento de oração, eu tenho que te dar um conselho derradeiro aqui no nosso compartilhar da palavra. E eu quero que você frise isso muito bem, não é? Em o nome do Senhor Jesus. Olha o conselho que eu quero te dar. Vai aparecer aí para você agora. É justamente isso que eu quero que você faça e que Deus quer que você faça a partir de hoje. Abandone o clube da luta. Volta para mim agora que eu quero te contar o que é isso. Há alguns dias eu ouvi uma mensagem que tinha por título O Clube da Luta. E eu pensei assim, mas o que esse pastor Dante Gebel, estava pregando? E foi tão forte para o meu coração e eu quero compartilhar isso com você. Ele falava com muita propriedade, dentre muitas coisas que ele falava, nós criamos o nosso Clube da Luta. O Clube da Luta é formado por aqueles homens e mulheres que vivem arrastando a sua vida, porque estão lutando contra a vontade de Deus, lutando contra os sonhos de Deus, pelejando para realizar os seus sonhos pessoais e não dando lugar para aquilo que Deus tem para as suas vidas. Então, se eu tenho algo para te dizer, e vou te dizer com todo carinho, em o nome do Senhor Jesus, abandone o clube da luta. Sabe, eu assistia também, eu não sei se você já assistiu, aqueles programas de WWE, que tinham os clubes da luta, aqueles filmes dos anos 40, nos Estados Unidos, em que as pessoas brigavam no meio da rua e tinham lá os clubes, os grupos formados para pelejarem uns contra os outros, sabe? E no final sempre acontecia e acabava em tragédia. Eu tenho um conselho para você. Fuja. Abandone hoje o clube da luta. Pare de brigar com Deus. O que Deus tem para você é infinitamente maior do que aquilo que você possa sonhar para você mesmo. O que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios. Sim, Deus não pensa só na sua vida espiritual, Deus pensa na sua vida toda. Toda, completa. Abandone hoje o clube da luta. Pare de lutar com Deus. Pare de lutar com Deus, sabe? Pare de brigar com a vontade de Deus. A vontade de Deus, segundo diz a palavra dele, é boa, perfeita e agradável. Então, em nome do Senhor Jesus, abandone o clube da luta. Era esse o conselho que eu tinha para você, para a gente chegar agora ao nosso período de oração. Vamos orar pela família, pela saúde de todos os membros do Fruto da Oliveira, pedindo proteção e prosperidade. Pastor Almerindo, Valdete, Marilza estão colocando aqui também seus pedidos de oração. Rafaela, Esdras, algumas outras pessoas estão buscando em o nome do Senhor Jesus. Coloca aí esse conselho, Rafinha, para nós. Abandone o clube da luta, porque uma das prioridades nossa é justamente essa, abandonar o clube da luta. Pastor Almerindo entrou, a Valdete também, a Marilza, oração por toda a família, saúde, proteção. A Valdete pede pela tia Elmira, pelo tio Nivaldo. E quem mais? Vamos passando aqui para a gente ver. E compartilhe para a gente poder orar. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal do YouTube, de fazer parte do nosso Instagram e da nossa página no Facebook. Tá? Vamos orar. Quero agradecer profundamente a você que esteve com a gente, em nome do Senhor Jesus, e honrar aqui uma das pessoas que tem me ensinado a dar uma mudada na qualidade da nossa live, o nosso irmão Tiago Lobos. Que o Senhor o abençoe, a ele, a Yasmin e a todos aqueles que fazem parte de um grupo de pessoas que estão preparadas e capacitadas e se capacitando a cada dia mais para abençoar
o povo de Deus e o reino de Deus. Então, quero abençoar esses irmãos em o nome de Jesus. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o teu poderoso nome. Que haja, meu Deus e meu Pai, alegria, que haja paz, que haja, Senhor, motivo no coração de cada um dos teus servos e servas para voltarem a sonhar, para voltarem, meu Deus, a crer na bênção do Senhor, no poder do Senhor, ó Deus, na parceria do Senhor dos seus sonhos. Ensina-nos a colocar nas tuas mãos a nossa vida, nosso presente, nosso passado e nosso futuro. Deus, se nós fracassamos, o Senhor nunca fracassou. Se nós nos frustramos, o Senhor nunca se frustrou. E por isso, Senhor, o Senhor está preparado e capacitado para nos reerguer, para nos colocar de volta de pé, para realizar em nós os sonhos do Senhor. Que haja no nosso coração, ó Deus, espaço para sonhar contigo, para sonhar os sonhos do Senhor para as nossas vidas. Guarda, Senhor, cada família do Ministério Fruto da Oliveira. Guarda com saúde, guarda com paz, guarda com proteção, livra da Covid. Ó Deus, envia provisão e prosperidade. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, abençoa o presente e o futuro de jovens e adolescentes, ó Deus, que estão agora, Pai, de alguma maneira perdidos, sem saber o que serão, sem saber o que escolherão como profissão. Em nome de Jesus, revela o teu plano a eles, ó Deus. Revela o teu desejo de usá-los, ó Pai, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Meu Deus e Pai amado, abençoa o Fruto da Oliveira aqui no Brasil, lá em Portugal, abençoa os pastores, abençoa agora, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão em filas esperando entrar para as UTIs, aqueles que estão em ambulatórios. Que o Brasil seja invadido por uma onda, um vento de cura. Livra-nos, ó Deus, deste mal chamado Covid e de outros males, ó Deus, que estão sobre nós. Livra-nos da corrupção instaurada, Pai, como estratégia de destruição desse nosso país. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa, Senhor, a cada vida e que cada um volte a sonhar na tua doce e poderosa presença. Abençoa o pastor Marcos Ocanha, que a sua recuperação seja abençoada em nome de Jesus. Hoje eu conversei com a Andréia, meu Deus, e ela falou, ó Pai, da sua prima, da sua sobrinha, que tem um nenenzinho, Senhor, que foi necessário ser tirado antes do tempo, Pai, por causa da sua mãe com o Covid. Abençoa essas duas vidas com recuperação plena, Pai, da sua saúde, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a minha família, a Valdete, a Rafaela, o Esdras, a minha mãe, Senhor, meus irmãos, o Rafael, meu sogro, minha sogra, Senhor, a Senira, Cessé, a Neio, Josias, ó Pai, abençoa o Josué, a Adriana, Senhor, seus filhos, abençoa o pastor Merindo, ó Deus, e sua família, abençoa, Pai, que a recuperação dele e da Vilma seja uma grande bênção, abençoa a Dona Alice, Senhor, o seu Almerindo, Senhor, abençoa em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção, Senhor, repouse sobre nós e que nós sejamos capazes, ó Deus, de entender o teu plano para as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém? Queridos, muito obrigado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e todos os dias traga sobre você um tempo novo de alegria, provisão e prosperidade, com paz e saúde. Seja abençoado aí o nosso amigo Cristiano lá do Mergulhão, o Ale, o Rafael, todos aqueles que sempre estão aqui juntos com a gente. Em nome do Senhor Jesus. Você que vai ouvir e vai assistir essa live depois, deixa o seu comentário e fala aí o que Deus falou ao seu coração. Eu estou doido para saber como é que Deus mexeu com você através dessa palavra. Seja abençoado e já já estamos juntos lá no templo, em o nome do Senhor Jesus. Forte abraço, beijo grandão, de longe ainda, mas vai chegar o tempo que nos abraçaremos aí, em o nome de Jesus. Se cuida e Deus te abençoe.